Aimee Elizabeth Kennedy nasceu em uma fazenda em Sanford, Ontário, Canadá. Seu pai, James Kennedy, era um fazendeiro. A jovem Aimee foi primeiramente apresentada ao Evangelho através de sua mãe, Mildred, conhecida como Minnie. O início do trabalho de Aimee na pregação do Evangelho foi o resultado da observação do trabalho com sua mãe, com os pobres no Exército da Salvação, cozinhando sopas. Quando criança, ela brincava de Exército da Salvação com seus colegas de classe e, em casa, reuniam a congregação com as suas bonecas, dando-lhes um sermão. Já adulta e depois de passar por vários momentos em seu ministério, entre 1918 e 1923, ela realiza então 38 campanhas evangelísticas. No ano de 1922, o seu ministério tornou-se internacional, quando realizou uma campanha na Austrália. Neste mesmo ano, em Oakland, Califórnia, quando pregava sobre a visão de Ezequiel, capítulo 1, verso 1 ao 28, foi inspirada a denominar o seu ministério como o Evangelho Quadrangular. Ali Deus estava confiando a ela a mensagem que impactaria vários países e nações. A mensagem que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus cura e que em breve ele voltará. Neste momento, no momento desta visão, nasce a Igreja do Evangelho Quadrangular. Aimee tinha um lema: alcance o perdido a qualquer custo. E então foram muitas almas ganhas para o reino dos céus. Dentre elas, uma alma que Aimee ganhou foi a do pastor Harold Williams. Harold Williams, ele e sua família frequentavam Angels Temple. Ali ele aceitou o Senhor e foi batizado nas águas por Aimee Semple McPherson. Foi em 1950 para São João da Boa Vista, onde fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular, originalmente denominada Evangélica do Brasil. Nos anos de 1953 e 1954, liderou juntamente com o missionário Raymond dos maiores movimentos de avivamento que o Brasil já viu, denominado Cruzada Nacional de Evangelização, o qual se iniciou na cidade de São Paulo, espalhando-se depois por todo o território nacional. O movimento utilizava tendas para a realização de suas reuniões, dava ênfase à cura divina e difundia o lema: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Evangelho Quadrangular ganha grande espaço no Brasil. E o tempo vai passando, e o seguinte, seguindo o lema da fundadora, alcance o perdido a qualquer custo, o Evangelho chega a vários lugares do Brasil. Várias vidas são tocadas, dentre elas a de um homem notável, que viria a ser um dos heróis da fé dos nossos tempos. Seu nome, Mário de Oliveira. Mário de Oliveira, desde cedo, se acostumou a assumir responsabilidades de adulto. Para não deixar sua mãe sozinha na missão de criar 5 filhos, ele teve que trabalhar pesado junto com seu irmão, Antônio Genaro, a fim de lhe ajudar a compor a renda familiar. E mesmo tendo passado por uma vida difícil, com tão poucos recursos, ele sempre seguiu em frente com ânimo e coragem. Conforme os anos se passaram, muitas dificuldades surgiram. No entanto, pela misericórdia de Deus, elas foram vencidas. Isso porque o pastor Mário entregou-se ao ministério do Senhor, doou-se por completo ao serviço da obra. Porém, essa escolha lhe rendeu uma grande batalha contra a discriminação religiosa da época. Na década de 60, o preconceito contra cristãos era muito forte. Quem se declarasse crente sofria com a rejeição de amigos e familiares. Corria até mesmo o risco de perder o emprego. Foi nesse contexto social que sua mãe, Margarida, começou a frequentar a Igreja do Evangelho Quadrangular, a convite de uma amiga. Ela tinha o costume de ir diariamente aos cultos ministrados no tabernáculo da cidade de Bauru, no estado de São Paulo. No início, Mário estranhou e discordou de sua mãe quando soube que ela estava frequentando uma igreja evangélica.
Seus amigos começaram a zombar dizendo: Mário, agora você é crente. Aleluia, irmão! Estas palavras aumentavam ainda mais a sua raiva. Por causa disso, ele resolveu ir até a igreja para tirar satisfações com o pastor. Ao chegar, logo foi recebido com amor e paz que só Jesus pode oferecer. E daquele dia em diante, Mário nunca mais tirou os pés da igreja do Evangelho Quadrangular. Alguns meses depois, ele já estava pregando em lares, cultos e praças. Tinha 19 anos quando ingressou no ministério como obreiro da igreja. O amor dele pela casa de Deus aumentava cada vez mais. Além de evangelizar pessoalmente, o jovem pastor abriu 16 igrejas que estão distribuídas entre os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. As cidades contempladas foram Assis, Lençóis, Paulistas, Uruguaiana, Itaqui, Pelotas, Canoas, Porto Alegre, Juiz de Fora, Betim, Ipatinga, Corinto, Pará de Minas e Belo Horizonte. Em 1996, Mário de Oliveira foi eleito presidente nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular e reuniu com sucesso uma comissão especial para realizar a reforma estatutária nos anos de 1998 e 1999. Por reconhecimento do seu trabalho, ele foi reeleito em 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016, tendo em seu coração o mesmo lema da fundadora: alcance o perdido a qualquer custo, e queimando a chama da visão quadrangular em seu coração. A obra, através das tuas mãos, que Deus o confiou, se espalhou ainda mais, chegando a várias cidades que antes não haviam sido alcançadas, chegando a estados que antes não haviam sido alcançados. E a obra, ela cresceu e foi alcançando almas e almas. Dentre estas almas, a visão quadrangular, a mensagem de que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Jesus voltará, chegou até um dos homens também notáveis do nosso dia, que se chama Eustágio Mendes. Pastor Eustágio, alcançado pelo Evangelho e prova do poder de Deus sobre a vida do homem, depois da sua conversão, passa a buscar incansavelmente nas Escrituras a boa e perfeita vontade do Senhor, ardendo em seu coração o amor pelas almas e pela visão quadrangular, assume o chamado do ID e toma para si o lema: alcance o perdido a qualquer custo. Passa então a viver e lutar pela salvação das almas para o Senhor. Deus o levanta e coloca sobre ele a responsabilidade de crescer a propagação do Evangelho no norte de Minas. Quando ele vem para cá, havia somente 4 igrejas quadrangular abertas, e hoje são mais de 120 igrejas, pois em cada cidade em que este servo do Senhor entra, o primeiro pensamento dele é: aqui precisa de uma igreja quadrangular. E há muitos anos vem trabalhando aqui no norte na expansão do reino de Deus, e há 2 anos, aqui neste bairro, realizou mais um projeto do coração de Deus para cada homem desta cidade. Fundou a 2ª igreja do Evangelho Quadrangular, aqui no bairro Gameleiras, no dia 14 de outubro do ano de 2016, assumindo então como pastor titular o pastor Braulio, ficando à frente do rebanho do Senhor. Mas o rebanho é dele, do Senhor. E então ele confia por um tempo as mãos da pastora Sônia. E agora, em um novo tempo, as mãos do pastor Abel e sua esposa, pastora Eliana. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar, eu vou abrir
coração. Eu vou deixar meu noivo entrar, vou cear com ele, ao seu amor vou me entregar. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Os teus perfumes são suaves, o teu amor melhor do que o vinho. Os teus perfumes são suaves, o teu amor melhor do que o vinho, melhor do que o vinho. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar. Parabéns a todos os irmãos e irmãs. Parabéns à Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Gameleiras. Parabéns pelos seus 2 anos de muitos que virão, alcançando o perdido a qualquer custo. Vou cear com